Ao vivo. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindas a mais uma live. Eu sou Elza Aidar e tenho imenso prazer em que vocês estejam aqui comigo. Como foi prometido, eu quero mostrar para vocês como pregar falso viés para dar acabamento num trabalho. Eu preciso levantar. Então, gente, acontece o seguinte, nós ainda estamos meio principiantes, então a nossa filmagem ainda é um pouquinho doméstica. Aí eu levanto, sento para poder a live ficar muito live e não ficar alguma coisa parada. Eu vou mostrar para vocês o trabalho que já foi explicado em lives anteriores, como é que se faz. Então, nós temos aqui 9 quadrados semelhantes, todos os quadrados têm fundo relativamente verde, alguns verde com bege, alguns em tons de verde, e o centro é cor-de-rosa. Cada quadrado forma um bloco com 4 quadrados. Então, nós temos quadrado pequeno, que foi feito um trabalho de PET, colocando o finalzinho rosa e o outro um pouco menor. Então, juntando 4, nós temos este bloco. Foram feitos 9 blocos semelhantes. Estes blocos foram emendados com tira. Em costura, isso se chama entremeio, porque são emendas de 2 coisas com um enfeite. Uma tira grande de 3 blocos emendados foi emendada a outras 2 tiras grandes com 3 blocos cada uma. Eles têm o entremeio na lateral e também em cada bloco. Vocês veem que entre 4 blocos foi colocado um quadradinho que é o comecinho de uma rosa, para que o trabalho fique mais rico, mais elaborado, mais valorizado, tanto como financeiramente como qualidade. Aí, depois de tudo emendado, nós fizemos uma borda usando mais um tecido cor-de-rosa e o mesmo tecido dos entremeios para formar uma parte cor-de-rosa, um pedaço igual ao entremeio, outra parte cor-de-rosa. Nos 4 cantos do nosso quadrado foi colocado uma outra rosa e todas elas são iguais. Vocês podem ver que foi aproveitado um pedaço de um tecido estampado e tem o cabinho que junta 2 rosas. A primeira borda está colocada e para finalizar foi colocado falso viés. Eu já mostrei para vocês como é que se faz um falso viés. E eu vou mostrar de novo, só que desta vez um pouquinho mais rápido. Pegamos uma tira. Aqui está. Esta tira tem 7 centímetros, porque este trabalho tem a parte de cima, que é o patchwork, a manta, que está entre os dois, e a parte de baixo,
que é um tecido inteiro, neste caso. Isto se chama sanduíche. Para que não fique tanta cor, porque isto já tem uma porção de tons, uma porção de tecidos, este tecido aqui verde foi usado também para fazer o falso viés. Voltando, 7 centímetros. Primeiro nós passamos no ferro, dividindo-se ao meio. Depois que está dividindo ao meio, nós abrimos, divide-se até o meio e até o meio, e passa-se de novo, de um lado e do outro. E para terminar, fecha-se novamente pelo meio. Agora veja, esse viés já foi usado na sexta-feira para fazer todo o trabalho, e a passada dele foi feita de tal forma que, olha, não desmancha, porque para passar isto foi usada temperatura linho, é mais alta do que temperatura algodão. Então o ferro é quente para valer. E se você não está acostumado a passar, queima a mão. Então cuidado, vai passando devagarzinho, de uma maneira bem cheia de frescura, para você não queimar a sua mão no tecido muito quente. Aí, gente, nós vamos colocar este falso viés no finalzinho do nosso sanduíche. Eu vou colocar o falso viés de uma cor diferente do verde, porque senão vocês não vão enxergar. Então me aguarda um momentinho que eu simplesmente vou pegar uma linha absolutamente contrastante. Depois eu vou desmanchar, porque não pode fazer uma cor contrastante a não ser que faça parte do seu projeto. Na hora que se prega o falso viés, neste caso, o ideal é a linha o mais parecido possível com a cor do nosso tecido. Mas desse jeito você não enxerga, como eu já disse. E para que você enxergue e aprenda, eu vou colocar uma linha bem contrastante. E um momentinho que agora vocês só vão ouvir a minha voz, enquanto eu pego a linha bem no contraste. E aí, gente, se vocês têm alguma dúvida, por favor, entre em contato, vai falando enquanto a live acontece e nós vamos juntas aprendendo coisas interessantes, porque as dúvidas de vocês podem ser dúvidas para mim também. E se eu não posso responder na hora, eu vou pesquisar e vou aprender. Porque dar aula, gente, é aprender junto. Enquanto todos vocês aprendem comigo, eu aprendo com todas vocês. Porque não existe coisa mais legal do mundo do que a gente ter uma porção de alunas que trazem para nós contribuições maravilhosas. Uma aula presencial de patchwork é a coisa mais rica que alguém possa imaginar. A gente aprende a passar roupa, aprende como cuidar de filho, a gente aprende também como é que a gente faz pão, bolo, até como a gente reclama
quando o irmão, a mãe, alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, a melhor maneira de se falar com essa pessoa. Porque a gente está nesse mundo para a gente viver bem. E quem quer viver bem não quer falar mal para o outro. Às vezes a gente tem intenção de ajudar e acaba atrapalhando. Então, eu já vou mostrar para vocês o que é que a gente faz. Para isso, faltou o alfinete. Eu tenho uma porção de almofadinhas que são maravilhosas. Eu vou mostrar para vocês. Essas almofadinhas, elas têm um pouco de areia aqui embaixo. E elas têm uma sacolinha para que possa ficar pendurada na mesa e a gente usa como lixinho e como porta-alfinete. Dá para ver, gente? A almofadinha tá aqui, cheia de alfinetes. Aqui embaixo tem areia. Quando eu coloco os alfinetes, é só colocar assim, ó. Coloca e tira, não perde, não cutuca. Quando eu coloco a agulha, eu coloco desta forma para que a agulha não entre e não cutuque o dedo também. Tem aqui um alfinete de segurança e uma porção de outros alfinetes e que eu vou usar. Eu não gosto de jogar coisas pelo chão do ateliê. Ateliê já é uma coisa difícil de se manter em ordem. Eu tenho uma porção de lixo espalhado pelo ateliê, mais os lixinhos que ficam ao lado da máquina ou ao lado da mesa que eu estou costurando. Vou colocar a linha na minha máquina Bernina, linha Bernete. A linha Bernete da Bernina foi feita para que seja mais acessível para uma dona de casa comum que não quer fazer da costura ou do pet um jeito de se ganhar dinheiro. Ela tem um preço para que você possa comprar, mesmo que a sua costura não seja para ganhar dinheiro, que seja só para prazer ou para você fazer presentes, concertos, alguma roupa. Então, é uma máquina absolutamente doméstica. É a linha Bernete, que faz quase 300 pontos de bordado, inclusive letras de um jeito diferente, porque elas têm letras de alfabeto do leste europeu, que são diferentes, aquele N que é do lado contrário, letra A encostada com O, uma porção de coisa. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai colocar esse falso viés. Seria bom agora que a filmagem fosse feita por trás, porque aí vocês vão enxergar o pezinho da máquina e como é que a máquina vai passar em cima do viés. Então a máquina, a filmadora vai andar um pouquinho para que vocês percebam como é que faz. Antes de mais nada, eu sempre começo a colocar o falso viés no lado, como foi feito aqui. Eu comecei no meio de um lado e deixei um espaço sem pregar. A gente coloca alfinete até um canto e depois vem e eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega lá no canto. A minha máquina, que deve ser regulada em 2,4, 2,6,
Eu vou regular em 3,5, porque aí vocês vão enxergar melhor o ponto, que ele vai ficar maior, e depois vai ficar também mais fácil para que eu desmanche. Então, gente, abre-se o viés para que o meu sanduíche encoste no meio. Para quem tem prática, no finalzinho não precisa colocar alfinete. Para quem não tem, coloca-se um alfinete, de forma que a ponta do alfinete fique na direção que a máquina vem. Então, eu já estava vindo de lá, eu venho com a minha linha marrom para vocês enxergarem. Eu vou costurar até o final. Vou devagar. Não tem pressa, tá, gente? Tirei o alfinete e vou até o final. Chegou até aqui, corto a linha, tiro o falso viés e a peça. Dá para você enxergar que a linha é diferente. Então, o prolongamento do viés está aqui. Eu vou fazer como se fosse uma casinha. A minha peça sobre o falso viés até a metade. Aqui fica aparecendo com o telhadinho de uma casa. E eu vou virar e colocar um alfinete. Aqui ficou certo. Atrás, por acaso, também ficou. Mas pode ser que fique assim. Não me interessa. Eu abro a casinha. Vou trazer o falso viés para que se encontre todos os cantinhos, os dois daqui. E vai ficar bonito. Coloco outro alfinete aqui. Para que eu tenha segurança para mexer com ele. Agora eu começo novamente daqui para lá. Deixo alfinete para pregar o falso viés. Uma coisa importante: quando eu coloco o alfinete, eu vejo se o alfinete está do outro lado também, para que não haja problema. Agora, uma outra coisa: não existe necessidade de se alinhavar. Mas existe necessidade de ter bastante cuidado para colocar o alfinete e continuar. Uma coisa importante: como a minha máquina ela tem pouca linha, porque a tesourinha corta rente, vamos aumentar um pouco o tamanho dos fios. Este aqui também tá pequeno, eu vou aumentar. Para depois eu poder arrematar, dando nozinho no avesso. O fio veio para cima. Então, é importante que você deixe fio para amarrar os nozinhos. Agora, eu venho aqui. Não existe necessidade de se fazer retrocesso.
porque nós vamos colocar os fios para trás e dar os nozinhos. Então, novamente, eu vou costurar para o meu falso viés ficar junto com a peça bem pregado. Gente, é tudo feito devagar para que você aprenda. Vejam, a peça na metade do falso viés, o alfinete tem que chegar do lado de lá, olha lá, tudo junto. Conforme eu vou fazendo a costura, prega as duas partes. Já vou avisando vocês que esse acabamento é rápido, é fácil, mas não serve para concurso. Esse é um acabamento que serve para o nosso dia a dia e que serve para os nossos trabalhos e fica bem bonito e bem caprichado, mas para concurso não serve. Eu vou mostrar para vocês já já como seria o acabamento para concurso. Agora aqui vamos ver. Foi esse pedaço que eu deixei no começo. Vou colocar um alfinete aqui. Veja que aqui não está dobrado. Então, vem o alfinete aqui. Eu vou costurar mais um pouquinho e depois eu vou cortar para fazer o acabamento de um e outro ficarem juntos. Já vamos lá. Mais um pouquinho de costura. Eu vou tirar da máquina. Eu vou cortar, pegar mais uma tesoura, porque eu sou a rainha de perder tesoura. Quem sabe um dia eu vire a rainha da perfeição. Por enquanto, todo mundo igual, com vontade, mas a gente tem que chegar num ponto onde nada mais possa ser exigido. Então, gente, esta parte eu vou colocar o alfinete em direção à máquina que vem de lá para cá. Abro o falso viés, faço uma marca com a minha mão, bem feitinha e bem retinha. Bem importante que isso seja reto. E aviso vocês de uma coisa. Esta é uma forma que eu e a Raimunda achamos para que o falso viés não fique encavalado um lado em cima do outro. Veja, aqui eu vou cortar para pregar este lado com o outro. O que acontece? Este vai ficar assim, dobrado. Este outro também vai ficar dobrado, onde um encosta no outro. Eu digo que um vai beijar o outro, mas é beijinho de selinho. É um selinho e nada mais, é encostadinha e só.
eu vou dobrar no mesmo lugar que eu marquei. Vou apertar bem o tecido com a mão. E agora é assim. Eu tenho o vinco de um, tiro o alfinete para me dar espaço e tenho o vinco do outro. Eles vão só se encostar. E aí, o que que eu faço? Direito com direito. Ponho um alfinetinho. Gente, hoje os gatos da minha casa estão aprontando todas. Eles brigam, derrubam coisas, eu não sei, eles estão hoje da pá virada. Aliás, para vocês saberem um pouco mais de mim, na minha casa tem 3 gatos, uma fêmea e 2 machos. Um macho é bonzinho, o outro é horrível. Ele é bravo e o pior é que ele é branquinho que nem a cor da paz. Mas é briguento que nem não sei o quê. A gata sabe se defender e o outro gato só sabe correr dos dois. É muito interessante. Quer saber o nome? O branco chama Branco. O outro gato chama Samir. E a gatinha se chama Nina. Agora é tudo adulto, grande e lindo. Todo mundo é mestiço de gato siamês. Qualquer hora eu mostro para vocês. Perceberam então? No vinco eu coloquei o alfinete e agora eu vou grudar tudo. Aqui a costura bem em cima do alfinete. Eu espero que a cor de marrom dê para vocês verem direitinho. Aqui está. E vamos costurar. É bom que a máquina do lado esquerdo tenha um pouco de mesa para que o pano tenha onde se apoiar. Tira o alfinete. Tira o segundo. E tira o terceiro. Sai da máquina. Não estou usando a função tesourinha. Agora eu mostro uma coisa para vocês. Esta costura vale ser aberta para não fazer pedaços muito grossos. Novamente eu faço o vinco do falso viés de um lado e do outro com a costura aberta. Não existe necessidade de ir ao ferro outra vez. Olha, o vinco tá aqui, feitinho. E junto tudo de forma que fique tudo grudadinho, sem sobra. Então, eu termino a minha costura por aqui. Vou mostrar outra vez como é que a gente põe na máquina. Junta tudo. Miro a minha agulha bem em cima da costura. Aqui está. E agora eu seguro tudo junto para que ele não fique com preguinhas. Então, você assenta bem o pano com os seus dedos, puxa um pouquinho para que não fique com prega.
e vai até o fim. Passa uma costura um pouquinho sobre a outra, corta e tá pronto. Veja que aqui aconteceu de sobrar um pouquinho de linha de cima embaixo, tem que tirar para não enrolar. Vou mostrar como se faz o acabamento do canto. Eu puxo a linha de cima para baixo. Ela faz um lacinho. Trago aqui a linha do lacinho. Neste caso, o lacinho ficou sobre o falso viés. Então, eu puxei mais uma vez para ficar o outro lacinho para baixo, exatamente onde tem a preguinha do canto. Eu faço assim, linha para cima, dou um nó. Novamente, linha para cima, dou o segundo nó. Este acabamento é firme e é mais bonito do que retrocesso. Corta-se e está acabado. Então, aqui está o canto. E agora nós vamos terminar essa parte. A costura ficou em cima e ficaram duas. Vou tirar esse pedacinho que ficou duas, porque fica feio. Fica preso, mas tá feio, então isso eu não quero. Vou desmanchar esse pedacinho. Não sei porque não tá desmanchando, então a gente insiste. A linha branca tá prendendo. Então, eu tiro a linha branca daqui, desmancho. Pego, puxo a linha marrom para baixo. No caso, quando vocês têm a linha exatamente igual à linha que é o falso viés, é mais difícil enxergar, mas o capricho é o nosso coleguinha amigo. Lembra que eu deixei um pedaço pequeno da linha marrom? Então, agora, para dar o nozinho, tem que fazer assim. Pedaço pequenininho, linha marrom, linha branca. Faz o nó. E depois faz o segundo nó. Isso se chama nó cego. Do outro lado, a mesma coisa. Faz o nó, segundo nó. E agora você corta. E o acabamento está pronto. Aqui está. Era bom ficar aqui. Desculpa. Então, gente, vocês podem perceber que aqui tem mais uma coisa para acabar, ó, fio solto. Então, a gente vai atrás. Esse fio solto tá para cá. Se não dá para ver onde tá a outra ponta, você pega uma agulha comum. Coloca a linha.
Quando a linha não é de algodão puro, ela descia um pouquinho mais. Coloca a linha no buraquinho. Agora você pega, põe a linha para trás para dar o nó. Aqui. Do outro lado a mesma coisa. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é segredo, porque são coisas que acontecem. Eu tenho alguns problemas de coordenação motora, às vezes até na fala enrola um pouquinho, porque eu já tive um problema de lesão de medula, porque houve uma batida de carro atrás e quebrou meu pescoço. Então, uma série de coisas eu faço mais devagar que as pessoas comuns, o que não me impede de fazer. E o que eu tenho que pedir, por favor, que vocês tenham um pouquinho de paciência para aguentar a minha lerdeza. Então, uma delas é enfiar a linha na agulha e assim por diante. Quando a linha não vai para trás, a gente traz mesmo que ela não queira. Aqui tem outra linha para frente, então eu puxo para ela ir para trás e faço o mesmo processo. Ó, aqui ficou fácil, porque o lacinho já ficou arrumadinho. Não vou dar o nó outra vez, porque vocês já sabem que esse pedaço vai ser refeito, porque a linha certa é mais clara. Eu não quero uma linha mais escura. O trabalho. Foram feitas as 3 camadas, foram juntas, e antes de se pregar o falso viés, nós fizemos o quilting livre à máquina. Veja, aqui é como se fosse uma estrela de 4 pontas. Como é que se processou esse quilting? Ele veio daqui para cá, veio aqui, voltou, subiu, desceu para o lado e termina onde começou. A mesma coisa este aqui. Vai para cima, vai para o lado, vem do outro lado, sobe, desce, sobe, vai, volta e chega no mesmo lugar. Aproveitando, Dona Elza, tem uma pergunta no YouTube se com essa máquina é possível fazer quilt. Qualquer máquina de costura reta, ela é ótima para se fazer quilting. A única coisa que nós precisamos, quando a gente quer quilting com curvas, é um pezinho especial. Essa máquina já vem com um pezinho para quilting curvos. E a gente pode fazer quiltings retos com a própria máquina reta. Mas sobre quilting, nós vamos falar daqui algumas lives. Prometo que ainda no mês de fevereiro a gente vai explicar como que vocês farão com quiltings. Importante, eu já fiz diversos cursos com diversos professores para aprender a fazer quilting livre na máquina doméstica. O melhor curso que eu já fiz até hoje foi com a Márcia Baraldi, aquela moça muito bonita de cabelos compridos que é de Santa Catarina. Tem uma didática maravilhosa. Quando eu fiz o curso com ela, eu a agradeci, agradeço de novo. É como se eu tivesse sido alfabetizada outra vez. Porque quando a gente aprende a ler, parece que o mundo se abre.
Quando eu fiz o curso de quilting com a Márcia Baraldi, o mundo se abriu para mim também. Então, gente, existe muita gente muito legal, podem ser brasileiras ou não, que abrem para nós diversas portas para a gente enxergar belezas no mundo. Uma outra pessoa que me abriu janelas e portas é uma pessoa chamada Charlotte Anderson, com quem eu aprendi a fazer rostos de tecido. E eu, pela primeira vez, fiz um curso de rosto para algumas alunas e o trabalho foi maravilhoso. Hoje uma delas postou uma foto e me emocionou. Eu não sei quem tem que agradecer mais, se é aluna ou se é professora. Então, gente, temos muitas lives que vêm por aí. E eu espero que todas elas sejam proveitosas. Eu acho que nós ainda temos mais um tempinho e eu vou mostrar o cantinho de como se prega o falso viés outra vez, agora numa pecinha menor. Só um momento. A peça é bem pequena. Só um momentinho. Essa é a grande, a pequena voou por aí, estava aqui do lado. Só um momento, gente, por favor. Enquanto isso, vocês já fazem mais perguntas. A Lourdinha de Santos, a Lourdinha Santos do Rio de Janeiro está assistindo. Ela postou aqui que ela é do Rio de Janeiro. A Lourdes, ela está gostando muito da máquina, ela é um sonho dela. Se é o seu sonho, Lourdes, eu coloco nos meus contatos com quem vocês devem entrar em contato para adquirir uma máquina dessa. O nome da pessoa é Toledo, ele é representante da Bernina e ele instala a máquina para vocês, não importa no lugar do Brasil, eu acho, que vocês estejam, e ele ensina o manejo da máquina. É de responsabilidade dele fazer isso. É uma pessoa que eu confio muito. Além dessa máquina Bernina Bernetti, eu tenho esta aqui. Vem de perto, senhora Angelina. Gente, esta é uma Bernina Aurora. Isto é um Rolls Royce de máquina de costura. Foi um sonho meu. Ela tem até esse armarinho para você guardar os seus calcadores, as suas bobinas, e ela tem recursos maravilhosos. Então, a linha da Bernina é grande. A linha mais simples é a Bernetti. A Bernina Aurora já está substituída por uma outra muito melhor do que a minha, com mais recursos, mas não existe necessidade de você ter o top de linha ainda. Vamos de pouquinho em pouquinho. A gente começa com o Fusca, depois a gente chega no Rolls Royce ou coisa melhor. Só um momento que eu perdi o meu pedaço de trabalho que eu tinha separado. É impressionante como eu sou a rainha de perder coisa também. Era tão bonitinho. Que coisa, era uma árvorezinha bem pequena. Não são só vocês que perdem coisas, eu também. Às vezes na minha casa eu falo, gente, pelo amor de Deus, cadê a minha bolsa? Isso quando não perde o celular. Olha o meu celular tá sem o negócio que tinha um negócio que eu ganhei em Houston para ela prender na bolsa. Agora já tá sem. Que coisa impressionante. Só um momentinho. É impressionante. Lembra daquela arvinha? Pois é.
Ela desapareceu. Eu não gosto de ver as coisas e não mostrar. Vai mostrando coisa enquanto o que eu tenho. O livrinho de pano. Vou falar nisso, ó. Enquanto eu não acho, o seu Agenor vai mostrar um livro de pano para vocês. Que todinho foi acabado com falso viés. O livro de pano, ele é feito para ser de utilidade para a criança. Pode ser feito para a criança aprender a amarrar tênis, para aprender a mexer com velcro, para mexer com zíper. Olha, então, este livro tem as letras da pessoa que vai ganhar. Como a pessoa gosta muito de carrinho, tem aqui um carrinho. E do outro lado, um cavalinho que eu usei trapunto para ele ficar gordinho. Aí aqui está. Aqui tá faltando o cadarço do tênis. Tem aqui o zíper do casaco. O velcro. Dá para colocar aqui uma fotinho ou uma figura. Uma fitinha de veludo para você dar nó ou laço. Este cachorrinho foi feito o dentinho e a gente vai escovar o dente do cachorro. Eu ainda estou na dúvida se eu vou colocar uma escova de verdade ou uma escova de pano. A carinha do cachorro ela é diferente, porque a boca tem um gatinho e os olhos são dois patinhos. A orelha ela é solta. Aqui, diversas figuras de animais. Uma ave, uma arara, uma borboleta que não é ave, mas voa, uma galinha, um cavalo, um animal que tem 4 patas, o peixinho que nada e um polvo que nada e não é peixinho. Então, são assuntos que nós podemos conversar com uma criança. Aqui tem um botão que não tem furo e a gente abre a casa e fecha uma casa grandona. Um botão com 4 furos, você também abre e fecha e a casa é um pouquinho menor. E aqui tem uma bolinha que está presa na borda, com um botão de 2 furos, e a casa é bem menorzinha e a gente pode fechar também. Quando a gente tem livro de pano, ele é fofo, porque cada folha, cada página tem a manta acrílica e tem coisas dos dois lados. Então, quando você junta, no caso, 1, 2, 3 e 4 folhas sendo a capa, e você segura o livrinho, ele parece uma bonequinha. Então, é uma coisa fofa e gostosa de ter. Gente, por incrível que pareça, desapareceu o pedaço que eu tinha preparado para pegar o falso viés outra vez. São coisas que acontecem. Eu gostaria de saber, seu Agenor, se mais alguém fez alguma pergunta. A Maria do Socorro Fonseca, quando ela entrou, ela perguntou o que estava sendo feito, mas eu creio que a senhora já explicou, né, que era o falso viés, e justamente agora a senhora vai refazer, né, a explicação.
refazer a explicação do que seja falso viés e viés real. Então, eu já conto para vocês o seguinte: o falso viés é feito no tecido reto. O viés verdadeiro é feito no tecido enviesado. Então, um tecido reto, ele não tem elasticidade. Um tecido enviesado, ele é feito fora da trama do tecido. A trama de um tecido de algodão tem fios na horizontal e fios na vertical. Quando eu faço viés, eles ficam horizontal e vertical na diagonal, e a elasticidade é maior. Então, gente, a nossa live está chegando ao fim. Eu espero que vocês entrem em contato comigo, que vocês mandem o seu e-mail, e talvez seja interessante que coisas aconteçam como aquele pedaço que eu iria ensinar novamente os cantinhos do falso viés, fica para a próxima live, que será na outra segunda-feira. Gente, apareceu. Aqui está. Senhor Agenor, dá tempo de mostrar? Se vocês quiserem, ainda dá tempo de mostrar como é que a gente faz esse cantinho. Para isso, eu vou pegar um pedaço de viés. Um momentinho, por favor. Vou mostrando aqui, dona Rosa, enquanto a senhora pega aí o viés, a arrumação que a senhora fez, separando todos os seus tecidos. Então tem que mostrar a gaveta. Gente, ao longo do tempo a gente vai trazendo tecidos e a gente vai guardando, e agora eles estão separados por cor e por procedência também. Eu tenho esse tecido que está guardado há mais ou menos uns 5 anos. Esse tecido eu pretendo fazer uma colcha para mim na técnica de caleidoscópio. Depois vocês vão ver. Porque em casa de ferreiro, aqui na minha, o espeto é do melhor ferro que tem. Eu tenho 2 colchas na minha cama, mais 2 colchas na cama do meu filho. A minha filha tem colchas, a minha nora também tem. Meus netos também tem, todo mundo. Olha, que coisa mais linda. Só o que tem aqui de vermelho é de cair o queixo, gente. Olha, vermelho com preto, vermelho com branco. Esse tecido para fazer trabalho de red work. Aqui eu tenho vermelho de bolinha preta e este tecido fica maravilhoso. Uma parte desses tecidos eu já fiz trabalho. E aqui é como se fossem joias. Montes de bege. Este aqui é de babá. Ele tem listras de florzinha. Gente, é assim. Para se adquirir uma coleção de tecidos, vai anos. E eu não sou uma loja, eu só sou um ateliê por enquanto. Então, vamos lá aprender o falso viés? Eu preferia que a combinação fosse mais bonita, mas é importante que vocês enxerguem o que é que se vai fazer. Lembra, deixa um pedaço para a gente juntar o começo com o fim. Vira, coloca o alfinete e vai até o fim do lado.
Este aqui, até que a linha marrom vai combinar as bolinhas marrons do tecido alaranjado. Não combina com a peça, mas talvez até fique interessante e não precise desmanchar. A mesma coisa que toda a máquina, eu vou colocar a linha para trás. O alfinete está colocado quando vem a máquina, então fica fácil de tirar. Como eu mostrei no outro, eu vou fazer a costura até o fim. Lembra o que eu fiz? Corto, faço a casinha. Então, veja, a continuação vai ser sobre o falso viés, a casinha vem aqui junta. Como eu disse para vocês, nem sempre fica certo, então vamos acertar. Olha, arruma a casinha, vem aqui. E agora ficou certo, olha. Já que ficou certo, eu coloco o alfinete e sempre vale a pena verificar. Muitas vezes eu faço assim, alfinete de cima para baixo. Ele não chegou no ponto, ó. O alfinete tá aqui, então eu tenho que dar mais uma viradinha. Chegou no ponto, hora de costurar. Então, eu venho aqui, seguro bem. Faço o meu cantinho. E depois eu vou dar os nós. Venho até aqui, como ele é curto. Um alfinete tá bom. E venho até aqui esse lado. Eu vou parar no final. Corto. Novamente faço a casinha. Encosta a peça na metade do viés. Fecho. Venho até aqui. Seguro com o alfinete. Viro para ver se deu certo e deu. Então, vamos embora de novo. Coloco exatamente no canto e venho para cá. Já que vocês aprenderam a fazer o canto, eu vou mostrar novamente como é que eu vou juntar. Veja, isto aqui é só demonstração, tá? Que eu vou ter que desmanchar. Então, eu fecho aqui, vinco com a minha mão. Gente, isso aqui vocês vão aprender muitas vezes. E vocês vão fazer muitas vezes também. Então, olha, eu vinco aqui, de maneira que eles vão só encostar um no outro, beijando. Já disse, selinho, só na encostadinha. Junta as duas partes, direito com direito.
vinco sobre vinco, alfineta certinho. Aí vocês juntam os dois. Deu uma pequena diferença aqui. Vou arrumar. Olha bem onde tá o vinco para dar certinho. Gente, o viés, tanto verdadeiro quanto falso, ele precisa estar todinho na mesma medida, para não dar confusão e para não ficar sem capricho. De preferência, para que o nosso acabamento fique igualzinho. Aí a gente vai abrir e depois ele passa a ser novamente o viés emendado. Não vai dar para vocês perceberem se ficou igual ou não, porque faltou um pedaço e eu só fiz a demonstração. Eu já mostrei novamente mais 2 cantos e como é que se junta o começo com o fim. Tá bom para vocês? Alguma dúvida? É só mandar um e-mail para mim. Eu respondo com muito prazer. Gente, quando a gente não tem dúvida, é sinal que está aprendendo coisas fáceis demais. E se vocês estão aprendendo coisas fáceis demais, o interesse acaba. Por favor, mande e-mail e me peça novas aulas, novas dicas e tudo que você quiser. O que eu puder, Elza Aidar está aqui para te ajudar. Até a próxima.